Jesus estava passando por uns campos de trigos num dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me diante de todo esse dia, levanta os seus braços e diga: faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Peça essa graça, canta. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel. Há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nós talvez não consigamos compreender todo o peso dessa palavra, porque para nós, infelizmente, o dia do Senhor não tem todo o peso que tinha para o povo judeu. Para o povo judeu, o dia do Senhor, que para eles era o sábado, era o dia do Senhor. Ninguém podia mexer no sábado, ninguém, porque era o dia do Senhor. Por ser dia do Senhor, ninguém podia mexer. Mas chega Jesus e diz: o Filho do Homem, Ele é Senhor, Ele é Senhor também do sábado, até do sábado. Para um judeu aquilo era uma coisa atordoante, e realmente Jesus quis que eles ficassem atordoados diante daquela palavra. E veja bem por quê. Porque eles estavam interessados e criando briga e discussão por uma coisa insignificante. A lei deles dizia que não se podia trabalhar no sábado. Foi isso mesmo que o Senhor havia mandado e era preciso obedecer. Mas eles eram tão mesquinhos que estavam achando que o fato de eles estarem passando num dia de sábado, próximo a uma plantação de trigo, e claro, estavam com fome, era hora de refeição, o fato deles apanharem aquelas espigas de trigo, apanhar as espigas, colher, eles estavam colhendo. Claro, não se podia fazer colheita no dia do sábado, não se podia ir e colher milho, colher arroz, não podia, trabalho não podia fazer.
Mas o que eles estavam fazendo era ali, no campo de trigo, pegando umas espigas de trigo, para esfarelar na mão e comer. Era todo o trabalho que eles estavam fazendo. Então eles começaram a implicar com os discípulos, implicar com Jesus, porque eles estavam fazendo uma coisa errada. Era para eles um trabalho no dia do sábado. Diante de tanta mesquinhez, Jesus, em vez de responder, Jesus vai mais longe. E aí está o importante. Ele foi muito mais longe do que eles imaginavam. Jesus disse a ele: olha, enquanto eles estão comigo, eu que sou o Senhor, eles são meus discípulos, eles precisam obedecer a mim. Até mesmo mais do que as leis, porque eu sou o Senhor. E se vocês querem saber de uma coisa, eu sou o Senhor até do sábado. E daí eles ficaram desnorteados, porque Jesus se proclamou o Senhor até do sábado. E é claro, isso foi motivo de perseguição para Jesus, mas ele pouco se incomodou. Ele estava dizendo a verdade. Ele é o Senhor até do sábado. Gente, isso quer dizer, Ele é o Senhor. Como nós cantamos, Ele é o Senhor, ressuscitado dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos cantar isso? Ele é o Senhor, porque é verdade. Ele é o Senhor, ressurrecto dentre os mortos, ressurrecto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, e toda língua proclamará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero ouvir você forte, proclame isso cantando: Ele é o Senhor. Isso, cante forte: Ele é o Senhor, ressurrecto dentre os mortos, ressurrecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. E faça até isso: todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, isso é real, isso é verdade. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressuscitado dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Ele é o Senhor. Você sabe muito bem essa passagem, porque Ele obedeceu. Veja bem, porque Ele obedeceu, porque Ele foi obediente. Vai comigo a essa passagem. Eu nem pensava citá-la, mas vamos lá. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Nós começamos no versículo 6. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais. Preste atenção agora: tornando-se obediente. Veja, ele era de condição divina, quer dizer, ele era Deus e tinha a condição divina. Veja, um imperador tem condição, tem status de imperador. Um rei tem condição, tem status, tem posição de rei. Um presidente tem posição, tem condição de presidente. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele tem condição de Deus, posição de Deus, status de Deus, porque Ele é Deus.
Mas embora sendo Deus, ele abriu mão da sua dignidade de Deus, da sua condição, da sua posição de Deus, e humilhou-se fazendo-se homem, fazendo-se escravo, e mais ainda, tendo-se feito homem, ele foi mais fundo ainda, tornando-se obediente. Gente, imagina uma coisa, Deus obedecendo. O Filho de Deus, que é igual ao Pai em tudo e igual ao Espírito Santo em tudo, ele se faz obediente. E para ver que não é obediência só a Deus, ele se fez obediente a José e a Maria. Tanto assim que a palavra de Deus nos mostra, Evangelho de São Lucas, que depois dos 12 anos, quando Jesus ficou lá no templo com os doutores, e José e Maria o procuraram o tempo todo, depois de encontrá-los, e Jesus explicou para eles: por que me procuráveis? Eu devo estar no lugar do meu Pai, eu devo estar na casa do meu Pai, eu devo ocupar-me das coisas que são do meu Pai. E daí diz o evangelista São Lucas, daí ele voltou com eles para Nazaré e lhes era submisso. E ele, Jesus, lhes era submisso. Ele disse: bem, por que me procuráveis? Eu devo estar no lugar do meu Pai, na casa do meu Pai. Eu preciso ocupar-me das coisas do meu Pai. Mas ele voltou para casa, e sem deixar de ser Deus, sem deixar de dever ocupar-se das coisas do Pai, só das coisas do Pai, ele voltou com eles para Nazaré. O lugar dele era ficar lá no templo, no lugar do Pai, na casa do Pai, e cuidar das coisas do seu Pai. Mas ele volta com José e Maria, e lhes era submisso. Em outras palavras, ele lhes era obediente. Então não foi só obediência a Deus, não, só ao Pai, ele também obedeceu a homens, e obedeceu a seus pais, ele se fez obediente. E diz a palavra então, ele tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, ele foi obediente até a morte. E que morte? Morte de cruz. Por isso, ele é muito importante. Por isso, porque ele foi obediente, porque ele foi obediente até a morte, porque ele foi obediente até a morte de cruz, que era a pior morte, a mais infamante naquele tempo. Ele sujeitou-se a isso por obediência. Por isso Deus o exaltou soberanamente, porque ele desceu até o fundo. O Pai o fez subir até o mais alto, e o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e nos próprios infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. E impressionante, por que o Pai lhe deu um nome tão grande, tão alto, tão soberano? Porque ele obedeceu. Isso para dizer a nós, que somos pobres criaturas humanas, para dizer a nós que, para dizer a verdade, não somos nada. Nós somos como um sopro. Nós somos como um sopro. Veja o que são as nossas palavras. Quando você fala, o que você solta é sopro, não é verdade? Quando você fala, o que a gente solta é sopro. A gente respira, então o sopro vem. É por isso que até quando é um S, pega, quando é um P, faz até barulho no microfone, por causa do P que a gente diz. É sopro. É sopro. E se a pessoa tem um S muito sibilante até no microfone, é sopro. Até assobia no microfone, se a pessoa puxa muito S, assobia.
porque é sopro, e você sabe, o sopro passa, mas porque ele vem de alguém, então essas palavras têm significado, mas tem significado ali, na hora do sopro, e só. Gente, nós somos assim, o nosso valor é porque nós viemos de Deus, nós somos um sopro de Deus, somos. Esse é o nosso valor, mas nós somos passageiros como um sopro. Onde é que está o sopro das palavras que eu disse na frase passada? E onde está o sopro da frase que eu acabei de dizer? Já foi. Nós somos assim. Se o Filho de Deus, que é Filho de Deus, obedeceu, imagine a gente, imagine eu, imagine você, como é que nós precisamos obedecer. É necessário que nós consideremos, saibamos e vivamos sabendo que Ele é o meu Senhor. Deixa eu dizer, Ele é o seu Senhor, você queira ou não queira, Ele é o seu Senhor. Claro que Ele não impõe isso, mas Ele é o seu Senhor, porque veja, o imperador é imperador porque Ele é imperador, você queira ou não queira, você goste ou não goste, o imperador é imperador, o rei é rei porque Ele é rei, o próprio presidente, o próprio governador, o próprio prefeito da sua cidade, ele é porque é, você goste ou não goste, talvez você fosse do partido contrário, você não votou nele, mas agora ele é o prefeito, ele é o governador, ele é o presidente, ele é. Você pode até ser do partido contrário, ser da oposição, mas que ele é, e que você vai ter que obedecer aos decretos, às leis, às ordens dele, vai. Veja bem, você não votou nele, você votou contra, você até mesmo é do partido contrário, você é da oposição, mas você tem que observar, tem que cumprir as ordens que vêm dele, porque ele é prefeito. E o que é ser prefeito? Mas ele é o prefeito, ele é o governador, ele é o presidente. Gente, muito mais quando é um rei, quando é um imperador. Ele é o Senhor. Ponhamos-nos no nosso lugar, por amor de Deus. Nós somos tolos, o nosso orgulho nos faz loucos. Nós não passamos de um sopro. Nós precisamos obedecer. É preciso que a gente compreenda que a nossa vida, na verdade, ela não é nossa. A nossa vida é do Senhor, veio do Senhor. Se não fosse pela vontade de Deus, você não existia. E é tão claro isso, porque são milhões de espermatozoides que entram em competição na hora em que nós fomos concebidos. Um só foi contemplado, chegou lá e fecundou o óvulo da nossa mãe. E daí aconteceu quem eu sou. E o único jeito de eu ser o que eu sou e você ser quem você é com aquele óvulo e aquele espermatozoide do seu pai e da sua mãe. Senão já não seria você, seria um outro, com outras qualidades, porque até irmãos são tão diferentes. Só quando são gêmeos, e chamados gêmeos homozigotos, porque vieram do mesmo zigoto, vieram da mesma célula. Por isso que eles são parecidos, não são iguais, mas são parecidos, porque vieram da mesma célula. Você nunca seria você. Veja, todos os outros não existiram. Na hora da sua concepção, havia milhões, gente. Não estou brincando, é a ciência que diz. Acho que você tem algum estudo, você sabe disso. Pelo menos informação, pela televisão, pelas revistas, você tem. Eram milhões que estavam competindo para serem, para existirem. Eles não existiram. Você existiu porque Deus quis que você existisse. E que beleza é existir. Que beleza viver. Gente, até a nossa vida, até a nossa existência, o fato da gente existir é dom de Deus, é presente de Deus. Isso é de Deus.
E a gente se torna tão orgulhoso, desculpe, tão louco, tão tolo, tão soberbo, tão autossuficiente e tão independente, que nós queremos traçar a nossa vida. Não, é só você olhar como você estragou a sua vida por você querer conduzir a sua vida por você mesmo. Você ser o senhor da sua vida, quanto estrago você fez. Que diferente seria a sua vida se você tivesse obedecido ao Senhor desde o começo. Se você tivéssemos seguido as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, não apenas aquelas leis de Deus e mandamentos que já existem, mas a condução do Espírito Santo em cada situação, como eu mostrava 2 dias atrás, porque na hora, gente, no ato, o Espírito Santo já está nos mostrando. Você pensa que eu faço a pregação do jeito que eu quero? Não. É como se eu tivesse um ponto, não tenho, pode olhar na minha orelha que não tem ponto eletrônico nenhum. Pode olhar bem, não tem não. Mas é como se eu tivesse um ponto eletrônico, como usam os locutores de televisão, etc. Então, com aquele ponto eletrônico aqui no ouvido, lá da central, estão dando ordens para ele, até soprando coisas que ele precisa dizer, corrigindo o que não está correto. Eu digo para você, é como se eu tivesse um ponto eletrônico aqui no meu ouvido, é como se eu tivesse um ponto eletrônico aqui no meu coração. Você vê que às vezes eu faço certas pausas, e todo aquele que prega, movido pelo Espírito, precisa ser assim. Não faço nada mais do que a minha obrigação, estou aprendendo a fazer, porque na verdade quem dirige a pregação é o Espírito Santo. Ela tem eficácia na medida em que o Espírito Santo vai ditando, e na verdade é como se eu estivesse ouvindo no ponto eletrônico e repetindo o que o Espírito Santo vai colocando. Muitas vezes eu sou rápido no falar, para poder acompanhar aquilo que o Espírito Santo está mostrando, inspirando. Não é que eu queira falar depressa, não. É que a inspiração vem para você poder acompanhar os passos, a inspiração. Você precisa ser rápido, porque você está vendo que a inspiração está vindo também galopante. Eu tenho certeza que os meus irmãos padres têm essa experiência. Se não tem, você precisa abrir-se para essa graça, e pode abrir-se para essa graça. Nós não podemos pregar apenas da nossa cabeça, não. Nós precisamos abrir-nos para essa graça. Mas o que eu quero frisar, gente, é que no ato, naquilo que você está fazendo, no momento, na hora de dizer uma palavra, na hora de tomar uma decisão, na hora de ralhar com uma criança, na hora de brigar lá em casa, marido e mulher, na hora de você falar uma palavra alto, o Espírito Santo vem e ele fala. Claro que a voz dele é suave, é como aquele ponto eletrônico aqui. Se você quer, a sua voz é mais forte do que aquele ponto eletrônico, porque a voz do Espírito Santo é suave, porque ele é assim. E é preciso obedecer, e que beleza, se a gente obedece, que maravilha. É que a gente é sem vergonha e faz o oposto. Na hora que você está para explodir, porque aconteceu alguma coisa, o Espírito Santo vem logo e diz: calma, calma, fica tranquilo, espera um pouquinho, não fala, não xinga, não levanta a voz. A gente percebe, verdade ou não é? A gente percebe o Espírito Santo pondo freio na gente, segurando a gente, dizendo que não é assim, dizendo que não é para xingar, não é para gritar. E a gente parece que faz de propósito, daí é que fala mais alto, xinga mais, briga mais. Verdade ou não é? Estoura mais. E estraga tudo. Estraga tudo. Nós temos que nos colocar no nosso lugar e obedecer, e saber que nada é nosso. Se a nossa vida não é nossa, gente, se a nossa vida é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós, tudo que nós temos é de Deus. Interessante, não sei se você sabia, que o fato do povo judeu
Isso está na Bíblia inteirinha, pagar o dízimo. Isso era uma lembrança contínua para eles, que nada era deles. Tudo era um arrendamento de Deus. Acho que você conhece essa questão de arrendamento. Então existe uma terra, uma fazenda, você arrenda aquela terra. Claro, para você arrendar aquela terra, você vai cultivar. Você vai poder fazer naquela terra o que você quiser. Aquela terra foi arrendada para você, mas você tem que pagar um arrendamento para o dono. Por exemplo, se você arrenda uma fazenda para colocar gado ali, gado leiteiro, é o costume nosso aqui no Vale do Paraíba, onde muitas fazendas são de gado leiteiro, se paga por litros de leite, tantos litros de leite por dia. Claro, é o valor correspondente a tantos litros de leite. Lá em Goiás se paga com boi. O arrendamento se paga com boi. Se fosse uma plantação de café, se paga o arrendamento com sacas de café, e assim para frente. Mas é preciso pagar o arrendamento, porque aquela terra não é sua. Pode ser que até aquele cafezal não seja seu. Foi o dono quem plantou, mas agora ele arrendou tudo, terra e cafezal, para você. Terra e laranjal. Já foi plantadas laranjeiras. Lá na Bahia acontece muito isso. A terra e os coqueiros todos, com todo o coco. Também da Bahia para cima, no Nordeste todo, caju, os cajueiros, porque se colhe o caju e também a castanha do caju, que é muito preciosa. Então se arrenda a terra e os cajueiros todos entram no arrendamento. Depois a pessoa paga o arrendamento. E por que paga o arrendamento? Porque não é dele aquela terra, nem os cajueiros, nem os coqueiros, nem o cafezal, não é dele, é do dono. E porque é do dono, eu pago o arrendamento. Deus fazia questão, não é que Deus precisava de dinheiro, mas Deus fazia questão de que eles pagassem o dízimo, e dízimo era dízimo ao templo, porque é a casa do Senhor, onde estavam os servos do Senhor, os sacerdotes do Senhor, onde se realizava o culto do Senhor, a liturgia do Senhor, o louvor do Senhor. Lá era mostrada a glória do Senhor. Então eles pagavam o dízimo ao templo, para eles reconhecerem sempre, todos os meses, toda a plantação, toda a colheita que eles faziam. Isso não é meu, isso é do Senhor. Você está me entendendo? Porque o fruto do seu trabalho não é seu, não. Porque de quem é essa terra? Ah, não, eu comprei. O que é comprar a terra, gente? Quem disse que essa terra é sua? Mesmo que você compre, faça uma escritura lá que isso pertence a fulano, você põe uma cerca. Quem disse que essa terra é sua? Vai fazer uma terra, vai fazer uma terra. Faz uma terra do tamanhão que ela tem, girando aí nesse espaço. Vai fazer uma terra. Põe clima, põe sol para iluminar, põe dia e noite, põe frio, põe calor, põe água, põe mar aí, põe a água dentro lá no subsolo. Vai fazer uma terra para ver. Quem disse que é seu? E quem disse que você é que tem força para fazer naquela terra então produzir? Tolos que nós somos, né? Desculpe, trouxa que nós somos. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Também, se você estudou, se você tem títulos, se você tem diplomas e você trabalha por causa dos seus diplomas e tal, desculpe, quem foi que fez você? Quem foi que pôs essa massa cinzenta no seu cérebro? E quem foi que conservou o seu cérebro até hoje bonzinho assim, e não fez de você um bobo qualquer? Porque a diferença entre eu e um bobo, gente, é pouquinho, é umas gotas de sangue a mais ou a menos. É a diferença entre eu, que estou falando com você agora, e um bobo qualquer, que não sabe o que fala tudo errado, porque é bobo, que é louco mesmo, que é demente. A diferença são apenas algumas gotas a mais ou a menos de sangue no nosso cérebro.
E onde é que vai a nossa inteligência? Vai toda embora. Numas gotas a mais e numas gotas a menos. O que são os seus estudos? Tudo é dom, tudo é presente de Deus. Tudo foi Deus quem nos deu. Por isso seus bens não são seus. Nenhum bem, a sua casa não é sua. Você talvez a construiu, mas ela não é sua, ela é do Senhor. O seu dinheiro não é seu, as suas roupas não são suas, os seus calçados não são seus, nada é seu, o seu carro não é seu. Eu sei que você comprou, você suou para comprar o seu carro, mas nada disso é seu, tudo isso é de Deus. É tolice dizer é meu, é meu, é meu, parece criança que agarra, que prende na mão. Nada disso é nosso, tudo é de Deus, tudo é do Senhor, e tudo é preciso ser colocado a serviço do Senhor, e você tem que obedecer a Deus em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma outra coisa: os seus filhos não são seus, os seus filhos são de Deus. Os seus filhos são de Deus. Deus deu a você esses filhos em arrendamento, por um tempo. O mais lindo arrendo que Deus fez são os nossos filhos. Ele arrendou os seus filhos para você. Arrendou, mas esses filhos são de Deus. E você querer os seus filhos para você, sua filha para você, que tolice. Faz um filho para você ver. Não é no sentido de fazer filho assim, não. Faz um filho para você ver. Tenta fazer um. Faz uma criatura humana, homem ou mulher, para você ver. Tenta fazer. O que você pensa que você é? O que eu penso que eu sou? Gente, é preciso a gente se colocar no próprio lugar. Nada é nosso, tudo é de Deus, e é preciso obedecer àquele que é o Senhor. Ele é o Senhor, ressuscitado dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo que é seu é do Senhor, e tudo precisa estar a serviço do Senhor. Tudo é preciso estar a serviço do Senhor, e em tudo você precisa obedecer. Obedecer às leis de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, e obedecer aos impulsos, a uma palavra bonita que equivale a impulso, as moções do Espírito Santo que move você. Não é emoções, mas as moções. O Espírito Santo nos move. Em tudo é preciso obedecer, e que maravilha quando a gente obedece. A nossa sociedade é uma sociedade rebelde, que não quer saber de obedecer a Deus. E nós fomos nos acostumando a sermos rebeldes, como é a nossa sociedade. Gente, isso precisa terminar, porque é só olhar a pouca vergonha da face da terra, e ao mesmo tempo a miséria que é a face da terra, para ver o que é que nós estamos fazendo com esse orgulho louco de nós queremos mandar em tudo e resolver todas as coisas pela nossa cabeça, pela nossa inteligência, pelas nossas decisões, e não obedecer a Deus. Porque veja, por que é que existe tanta miséria? Por que é que existe tanta fome? Olhe o Brasil, com a riqueza que o Brasil tem. Por que é que existe miséria nesse país? Por que é que existe fome nesse país? Porque nós não obedecemos às leis de Deus. Desde os grandes que roubam, que são corruptos, que desviam verbas, que mil coisas fazem, que ficam com tudo para si, que não partilham, que não dividem, que até jogam fora arroz, jogam fora feijão, jogam fora frutas, para que suba o preço. Uma pouca vergonha que se faz, se põe fogo, se deixa apodrecer, para subir o preço. Mil coisas que se fazem, mas também os erros nossos, a desobediência nossa. Porque é impressionante, quando se obedece a Deus, mesmo quando se é pobre, se tem todo o necessário. Porque Deus é veraz. Há uma passagem na Bíblia que me impressiona, vai comigo, é do profeta Isaías, capítulo 1 ou 2, já digo para você, pega o comecinho de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1 ainda,
versículo 19. Isaías 1, 19. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Provareis, até podíamos traduzir, comereis os melhores frutos da terra. Gente, isso é verdade. Se fordes dóceis e obedientes, provareis, comereis, tereis à vossa disposição os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada. Porque é que muitos de nós provam a pobreza, a falta das coisas, a penúria, até mesmo a fome, sem solução para isso, sem solução para estudar os filhos, sem solução para ter o necessário, sem solução para a nossa saúde, sem poder ter remédio. Gente, é pela nossa desobediência. Você pode medir a sua prosperidade pela sua obediência. Tal é a sua prosperidade, qual é a sua obediência. Quanto mais você é obediente, mais você prospera. Talvez você não seja rico, mas você tem o necessário, todo o necessário, dentro daquilo que você precisa na sua situação. Há um outro salmo, aliás, há um salmo que fala a esse respeito, é o Salmo 111, vai comigo. Em algumas Bíblias, é o Salmo 112. Ele começa: feliz o homem que teme o Senhor. Logo você vai reconhecer aí na sua Bíblia, se é o 111 ou 112. Por exemplo, na nossa Bíblia, a Tebe, ela é 112. Na Bíblia da Ave Maria, é 111. Começa assim: feliz o homem que teme o Senhor. Teme o Senhor, portanto que obedece o Senhor, que respeita o Senhor, que segue os mandamentos do Senhor. Feliz, outra palavra é essa: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que obedece o Senhor, e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos, e põe o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação em observar os seus mandamentos. Veja bem o que se segue, duas promessas maravilhosas: será poderosa sua descendência na terra, e bendita a raça dos homens retos. A primeira promessa. E a segunda: suntuosa riqueza haverá em sua casa, e para sempre durará a sua abundância. Suntuosa quer dizer suntuosa, riqueza quer dizer riqueza, em sua casa quer dizer em sua casa. Suntuosa riqueza haverá em sua casa, e para sempre, não é uma coisa momentânea não, e para sempre durará a sua abundância. Talvez você seja pobre, mas você tem abundância. Hoje, graças a Deus, eu fiquei tão satisfeito. Uma senhora chegou e me deu 3 ovos de galinha, até bem embrulhadinhos. Ela está aqui. Onde é que você está? Levanta a mão. Pessoa que me deu 3 ovos de galinha, levanta a mão. Me deu no intervalo antes do almoço. Está por aí ou já foi embora? Não sei. Eu fiquei tão contente. 3 ovos. Eu até disse: cuidado, são ovos. Eu logo percebi que eram ovos. Disse para o senhor fazer um ovo quente. Eram 3 ovos, gente. Eu entendi o carinho que havia nesse presente, o imenso carinho nesse presente. Quando nós obedecemos, gente, nós temos abundância. Você talvez não tenha as riquezas do mundo, porque essas nós não vamos ter não. As riquezas do príncipe desse mundo não, serão as riquezas de Deus. Você terá riqueza de verdura, de comida, de frutas, de ovos, de criação, de galinha, de marrecos, de patos, de gansos, de tudo, de peixes. Claro que vai ter. As riquezas de Deus em abundância é promessa do Senhor.
Isso aqui não é lorota, não, isso aqui não é invenção, isso aqui não é poesia. Feliz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. E o que vem? Será poderosa a sua descendência na terra, e bendita a raça dos homens retos. E já ponho logo a segunda promessa: suntuosa riqueza haverá em sua casa, e para sempre durará a sua abundância. Me permitam 2 momentos de loucura, como disse São Paulo, mas é uma loucura para poder testemunhar para você o que faz a obediência. O que o Padre Jonas fez para ter de início uma descendência tão grande e tão forte. Hoje eu tenho 7 padres já na comunidade, e eu tenho 50 seminaristas a serviço da igreja, em caminho para chegar a ser padres. Nesses 6 anos que vem pela frente, nós temos já 50. Divida 50 por 6 anos. Se eles perseveram todos, vejam quantos padres nós estaremos dando para a igreja. Já temos 7, graças a Deus. Os membros da Canção Nova consagrados já passam de 300. Nesse dia 13 entraram no nosso noviciado 35, depois de uma grande seleção. 35 entraram para o nosso noviciado. Gente, o nosso aumento não se faz de 10 por ano, não. Se faz de 35, porque esse é o noviciado do primeiro semestre, que vai ter um ano inteiro, mas na metade do ano entrará outra turma. Eu tenho a certeza, vai ser pelo menos de 30 a 35 de novo. Veja, num ano 70. De onde vem tudo isso, gente? Deixa eu falar para vocês da minha obediência. Não quer dizer que eu seja perfeito, não, mas eu faço questão de obedecer a Deus, de obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus, as inspirações de Deus. Eu sou realmente, graças a Deus, obediente, e me esforço e luto para ser obediente. Veja, muitas vezes a gente sendo obediente parece que é bobão diante dos outros que são espertos, que fazem de tudo aquilo que querem. A gente que obedece parece bobão. Deixa eu ser franco com vocês, diante de muitos colegas meus padres, nesses anos todos, eu tenho 34 anos de padre, eu parecia bobão diante deles, principalmente 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu parecia bobão no meio deles, que não sabia das coisas, tolo, trouxa, parecia bobão, mas eu estava vivendo o que era a minha obrigação, obedecer a Deus. Feliz o homem que teme o Senhor e tem o seu prazer em observar os seus mandamentos. E qual é a promessa do Senhor? Será poderosa a sua descendência na terra, e bendita a raça dos homens retos. Gente, que fiz eu para ter tantos filhos e filhas, e como são bons. Você conhece muitos deles, porque você os vê na rádio, na televisão, você os vê pessoalmente pregando, falando, atendendo aí, mas muitos deles você não vê. E hoje eu tenho filhos no Brasil, tenho filhos em Portugal, lá na diocese de Leiria Fátima, tenho filhos em Roma, pertinho do Papa. Veio o Ronaldo hoje, você ouviu o Ronaldo, agora antes de voltar, ele esteve lá com o Santo Padre, e o Santo Padre agradeceu a ele e aos outros locutores que serviram nesse ano do jubileu. Estava lá. Por que Deus me deu o mais precioso, que são esses filhos todos? Só pela minha obediência. Aí está o prêmio, gente. Diante dos outros você parece bobo, tolo, trouxa. Não, você que é o esperto. Trouxas são eles, tolos são eles. Por outro lado, olha para aquilo que Deus nos deu. Eu, por mim, gente, não tinha nada. Meu pai foi pedreiro a vida inteira. Deixa eu dizer outra coisa. A minha família nunca pôde pagar nada para mim no seminário. Nem a minha estadia, nem os meus estudos, nem os meus livros eles podiam pagar. Vou dizer mais, com toda simplicidade,
até aquelas coisinhas que a gente usa num seminário, num colégio interno, como sabonete, pasta de dente, escova, e lápis, e caderno, e caneta. Nada disso eu podia pagar. Os outros colegas meus pagavam, e a continha para casa. Para minha casa não ia, porque os meus pais não podiam. Como é que eu ia ter tudo isso? E ao mesmo tempo, veja bem, tudo isso é meu e nada disso é meu. Eu tenho a mão em tudo isso. Eu assinei documentos e documentos, e cheques de tudo isso. Passaram cheques da minha mão de tudo isso. Eu sou o presidente da Fundação João Paulo II. Eu sou o presidente da Associação Canção Nova. Sou porque isso é uma obrigação. Por que é que nós temos tudo isso? Gente, por que é que nós temos hoje uma rede de televisão? E veja o que é uma rede de televisão. Nós temos hoje uma rede de rádio. Veja o que é uma rede de rádio. Veja as construções que nós levantamos. Veja o que Deus nos dá de presente. Por exemplo, eu já falei a vocês, repito agora, eu acabei de receber dos meus irmãos salesianos, agora nesse dia, na passagem do ano, no dia 1º para o dia 2, nós fomos lá para começar a administrar a casa onde foi o meu seminário, linda. Acho que pela televisão você viu as imagens. O mesmo colégio que foi o meu seminário, onde eu me formei, e não somente eu, onde todos os padres salesianos se formaram como meninos. Agora no dia 31 de dezembro, um padre, que foi meu professor, grande músico, Padre Fausto Santa Catarina, ele vai completar 70 anos, que ele fez a sua primeira profissão, o seu primeiro compromisso, lá na Casa de Lavrinhas, porque lá na Casa de Lavrinhas ele foi menino, estudando, ele foi noviço, ele estudou filosofia, depois ele foi seminarista, e trabalhou lá, só a teologia que ele fez fora, 70 anos, porque o colégio começou em 1917, no ano de 30 ele estava fazendo já isso. Os padres, os bispos salesianos foram todos formados lá. Eu também fui formado lá, trabalhei lá. E agora, através dos meus irmãos salesianos, Deus me dá de presente. Gente, por que tudo isso? É a promessa do Senhor. Eu volto lá ao profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19: se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Aí está o prêmio dos obedientes, mas veja qual é o prêmio dos desobedientes: se recusardes, se vos revoltardes, provareis a espada. Quer dizer, a pobreza, a morte, a fome, a doença. Não é que nós não passemos pela doença, não é que nós não passemos pela morte, mas você não vai ser vencido. Não haverá miséria, não haverá fome, não haverá penúria. Pelo contrário, é promessa do Senhor, e Ele a realiza. Ele realiza. Eu volto para o Salmo 111. O que acontece com o homem que teme o Senhor, o homem e a mulher, é claro. Por um lado, será poderosa a sua descendência na terra, e bendita a raça dos homens retos. E ao mesmo tempo, suntuosa riqueza haverá em sua casa, e para sempre durará a sua abundância. A gente passa por apertos, claro que passa, porque no trabalho de Deus nós estamos numa luta contínua, é uma guerra espiritual. Mas veja, até o fato de nós vencermos a cada mês. Nesse mês, o custo só do sistema Canção Nova de comunicação, rádio e televisão, é 2 milhões. Nós venceremos, claro que venceremos. Tem que suar muito, porque nós temos que arregaçar a manga e trabalhar. Uma das coisas em que temos que obedecer é esta: trabalhar. E uma vez que Deus quis que nós da Canção Nova vivêssemos a pobreza franciscana de pedir, para nós o segredo e a obediência é pedir. Eu sei que é duro, é humilhante,
É até vergonhoso, entre aspas, ter que pedir, e pedir todos os meses, e pedir sempre, mas o Senhor quis que nós fôssemos assim. Assim como Francisco e os seus companheiros saíam mendigando, pedindo o alimento de cada dia. Eles trabalhavam, e depois saíam para pedir o que lhes faltava. Nós também aqui trabalhamos. Nós não paramos de trabalhar. Você sabe muito bem, eu não paro de trabalhar. Se vocês me veem aí no final do dia fazendo caminhada, é porque ordem médica, e eu preciso obedecer às ordens do médico, porque nisso também é obediência. Eu aprendi com Santo Inácio de Loyola, obedecer ao médico, obedecer a Deus, porque eu não sou dono da minha saúde. Eu preciso render com a minha saúde, gente, até o fim. Eu não posso brincar com a minha saúde, porque ela não é minha, pelo contrário, eu tenho que fazê-la render ao máximo, enquanto o Senhor quiser que eu viva e eu me desgaste na minha saúde por Ele. Eu tenho que ter saúde para desgastar-me por Ele. Não é de hoje, não é que eu seja mal, não. O médico recomendou, e sempre me pergunta se eu estou caminhando. E eu estou constante, graças a Deus. Os meus irmãos também, os meus irmãos padres, os meus filhos seminaristas me veem, toda a tardinha estou eu lá fazendo a minha caminhada. Não é por prazer, é por obrigação, é por obediência. Também nisso eu preciso obedecer. Mas veja, o Senhor não falha. É só olhar o que é que a Canção Nova tem, para você ver bem o que é que acontece com aqueles que obedecem. Você também, eu não sou a exceção, eu sou a regra. Se eu obedecesse mais, eu teria mais, não para mim, mas por causa da igreja, por causa do povo. Se nós não temos mais, é porque infelizmente eu não soube obedecer na totalidade como eu devia obedecer. E o que é que eu preciso dizer a você? Meu filho, minha filha, obedeça, porque feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Veja, o mundo ensina tudo ao contrário. O mundo quer que você faça tudo pela sua cabeça, que você faça tudo pela sua vontade, e ensina você a fazer isso, e diz que você é um trouxa, um tolo, se você está obedecendo a outros, obedecendo a superiores, e obedecendo a Deus, e obedecendo a leis, e obedecendo a mandamentos, e obedecendo a padre, e obedecendo a igreja, que você é um tolo, que não é isso. Você é que precisa decidir a sua vida, você tem que ter as rédeas da sua vida na sua mão, você que tem que conduzir a sua vida. Eles parecem serem os certos, os especiais, e nós não passamos de um tolo, e hoje o Senhor está provando que é justamente o contrário, é justamente ao contrário. E mais, porque Ele é o Senhor, e nós o estamos aguardando, e mais dia menos dia Ele virá, e daí sim Ele virá com glória e poder. Por causa disso nós precisamos obedecer. Vai comigo, vai lá para o livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia, ainda no capítulo 1, gente. Assim como é Isaías capítulo 1, é também Apocalipse capítulo 1, e agora versículo 7, é fácil de guardar. O começo do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O que é que diz o versículo 7? Ei-lo que vem com as nuvens do céu. Ele, Jesus, o Filho do homem, aquele que obedeceu, aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ei-lo que vem com as nuvens do céu. Todos os olhos o verão, mesmo aquele que os transpassaram, mesmo aqueles que o crucificaram, mesmo aqueles que o levaram à morte, haverão de vê-lo. Por sua causa haverão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Termina o versículo 7. Por que o Espírito Santo inspirou e São João escreveu esse sim e esse amém? Gente, é para dizer que realmente isso vai acontecer. Ei-lo que vem com as nuvens do céu, e todos os olhos o verão, porque o Senhor está vindo. Nós precisamos obedecer. Eu preciso obedecer, você precisa obedecer. Fazei tudo o que Ele vos disser, a partir das leis de Deus, a partir dos mandamentos de Deus, a partir daquilo que está nos 10 mandamentos, a partir daquilo que está no Evangelho. Nós precisamos obedecer, e além disso nós precisamos obedecer
aquilo que o Senhor nos fala através da igreja, através do Papa. Precisamos obedecer ao Papa, precisamos obedecer aquilo que o Papa escreve, aquilo que o Papa diz. Precisamos obedecer ao catecismo da Igreja Católica, precisamos obedecer à moral católica, à ética católica. Precisamos obedecer, porque isso vem de Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. Precisamos obedecer aos nossos superiores, e precisamos obedecer às inspirações do Espírito Santo, aos impulsos do Espírito Santo, as emoções do Espírito Santo, que no ato, na hora que nós estamos para fazer as coisas, Ele nos mostra, Ele nos freia, Ele nos segura, Ele nos apresenta o certo. Gente, é preciso obedecer, porque se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Obrigado. Qual é o fruto que você mais gosta? Qual é o fruto que você mais gosta? Parece estranho, né? Mas as frutas que eu mais gosto são banana e mamão. Simples, mas gosto. Existem frutas sofisticadas e tal. E posso dizer para você, além de comer banana e mamão, de que eu gosto, eu também já comi uma porção de frutas sofisticadas. Porque é isso que o Senhor diz. E é claro, não é apenas fruta. Quando o Senhor diz de frutos, é tudo aquilo que pode ser representado por frutos. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Provareis o melhor da terra, o melhor que a terra produz. Provareis tudo isso. Mas se resistirdes, se recusardes, se fordes desobedientes, se fordes rebeldes, experimentareis, provareis a espada. Tudo aquilo que a espada representa. Deixe dizer em outras palavras, provareis o reio. E reio se usa justamente para animal indomesticado, para animal indócil, desobediente. Porque interessante, na verdade, o cavaleiro nem precisa bater com o reio no cavalo. Ele estala o reio. E o cavalo, até o burro já está obedecendo. Gente, nós somos mais burros do que o burro, mais desobedientes, mais recalcitrantes do que o cavalo. E por isso acabamos apanhando. É o reio que a gente vai experimentar. Apanhamos na vida, apanhamos na profissão, apanhamos na família, apanhamos, vivemos apanhando, apanhamos no casamento, apanhamos na nossa vocação, sofremos, carregamos todas as consequências da nossa desobediência. A gente vai acabar provando o reio. Deus não quer que você prove o reio, Deus quer que você prove os melhores frutos da terra, por amor de você, por amor da sua família, por amor dos seus e por amor de Deus. Obedeça. Pena que eu não falei na hora, mas eu não tinha combinado nada com o Laércio. Com que música nós começamos antes da pregação? Faz-me fiel. Faz-me, dá o tom. Dá o ré. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. É isto. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Jesus está vindo então. A uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, porque Jesus está chegando. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. E as suas mulheres, faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel, precioso Jesus. Sim, Senhor, faz-me fiel aos homens e às mulheres, aos adultos e aos jovens, aos religiosos, aos sacerdotes e aos leigos. Faz-me fiel, Senhor. A uma carreira
carreira, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu. Gente, a minha resposta para o Senhor hoje mais uma vez é essa: serei fiel, precioso Jesus. Essa é a minha resposta. Eu não sei a sua. Só cante se a sua resposta é essa. Serei fiel. A minha está sendo essa. Ninguém engana o Senhor. Não dá para enganar o imperador, não. Não dá, não dá. Ele vai saber se a semente é verdadeira ou não é. Eu não mandei eu separar. Eu estou dizendo que ninguém consegue enganar o imperador. Lembra da historinha do padre Léo ontem? Ninguém vai conseguir enganar o imperador. Pela minha vontade, eu sei que eu sou fraco, mas eu estou dizendo: serei fiel. Serei fiel. Estou chamando ele de Senhor. Se você quer igualmente, cante antes baixinho, só lá dentro de você. Isso. Começa no começo aí o teclado e vamos lá, só baixinho. Imagina. Serei fiel, precioso. Imagine. Não cante não, só imagine isso. Serei fiel, precioso. Serei fiel. Porque é uma carreira a correr. Há uma carreira a correr. E é dura. Uma vitória. E é dura essa vitória. Cada hora em meu. E cada hora dura, meu Deus. Se é para valer, cante para valer. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Levante seus braços. Serei fiel. E apresente-se ao Senhor. Serei fiel. Há uma carreira a correr. Há uma carreira A correr. Uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver serei fiel. Há uma carreira a correr. Há uma carreira a correr. Uma vitória. Uma vitória. E nós a alcançaremos. Sim, alcançaremos. Cada hora em meu serei. E agora deixe o Espírito cantar em você. Cantaria Maria Lavaria, Coria Mania Lavarandara Manania, Coria Nania Lavarandaria, Coria Nania Lavarandaria, Coria Nania Lavaria.